além do desafio natural de lhes falar, nós temos um desafio um pouquinho diferente. Eu sei que vocês já viram aí que eu vou falar sobre o profeta Isaías, porque estava na cara, né? Quando a gente olha para o profeta Isaías, a gente sabe que é ele. Eu vou pedir que os irmãos acompanhem a exposição da palestra a partir do texto. E o desafio que eu tenho esta manhã é usar Isaías como um estudo de caso, para o que a gente ouviu durante o acampamento, e voltar a um texto conhecido. É sempre um desafio falar de textos conhecidos e retirar deles coisas novas. Enxergar novos ensinamentos em textos conhecidos, textos amigáveis a nós, é muito mais difícil do que apresentar aquele texto que a gente pergunta: você sabia que tem isso na Bíblia? Não. Aí você lê, uau! Mas quando a gente quer ver novas coisas em textos que a gente já está cansado de ouvir, é bem mais complicado. Eu não sei se vocês sabem, mas Isaías 6 é texto para arrumar a igreja. Pastor, quando vai para a igreja nova, sempre prega em Isaías 6. Você sabe que quando o pastor está interessado no campo, quando ele prega Isaías 6, porque é lugar comum, é tranquilo. É muito difícil de você errar pregando Isaías 6. Você já mostra ali qual é a liturgia que você acredita, não é não? Você mostra ali como é que você entende visão, como é que você entende Deus, como é que você entende chamado. É um overview de toda a sua teologia. Mas eu quero mostrar para os irmãos que dá para a gente olhar para o texto, mesmo que expositivamente, dá para a gente olhar para o texto de uma outra forma e encaixar aí, não é uma forçação de barra. É claro que esse texto facilita o que a gente vai ver. Então, abra sua Bíblia lá, observa, eu vou, deixa eu ver, verso 8, acho que eu vou até um pouquinho além, mas para começo de conversa tá bom a gente ler Isaías 6, 1 a 8. Vamos ler todos juntos? A maioria de nós está com a versão revista e atualizada, e nós vamos usar ela como padrão. Então, se você não está usando esta versão, acompanha na sua. Se você está usando, por favor, leia em voz alta o texto de Isaías 6. Vamos lá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do milhar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tiraram do altar com uma tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí. É um desafio, nós vamos nos lançar a ele na esperança de que Deus nos abençoe para que a gente possa ver mais do que a gente já tem visto nesse texto. Antes de eu passar para o próximo slide,
eu vou fazer uma pergunta que talvez neste ambiente, neste aqui, ele não surta o mesmo efeito que em outros. Igrejas com mais tempo, igrejas que não foram plantadas, que são históricas, já ouviram muitas vezes Isaías 6. Mas vai que a sua história ela é permeada disso. Quem já ouviu, exceto os pregadores, que eu sei que já pregaram Isaías 6 alguma vez na vida, se não para a igreja, pelo menos para si. Quem já ouviu alguma pregação em Isaías 6 nesse texto? A dona Beth levantando a mão. Não pode. É claro que já. Mas vamos lá de novo, quem já ouviu Isaías 6? Para eu ter uma ideia. Está com vergonha? Já, ok. Então vai ser desafiador. Na minha esperança era que depois desse discurso ninguém levantasse a mão e fosse uma completa novidade. Então vamos tocar o texto. O texto começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, eu vou pedir para que você rapidamente dê uma espiada no primeiro capítulo de Isaías, para que você entenda como é que, o período que Isaías trabalhou. E se você der uma espiada nos primeiros versículos de Isaías 1, você vai ver que todo o período da profecia de Isaías compreendeu mais do que um rei, na verdade vários deles. Ele profetizou desde Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. É bastante tempo, muitas mudanças políticas e algumas bastante convulsivas, porque você tem reis de altos e baixos aí. Mas realmente Isaías começa com Uzias. E o que é curioso e diferente na abordagem do profeta Isaías é que ele não abre o livro dele falando do chamado. Ele faz uma introdução. O livro de Isaías é um dos primeiros que tem prefácio. Um tempão de coisa antes, e ele faz um monte de resumo antes. Ele só vai contar do chamado dele no capítulo 6. Ele conta um monte de coisa antes. O comum, o natural, era que se fizesse como fez, por exemplo, Ezequiel, que começa o primeiro e o segundo capítulo contando como ele foi chamado. Isaías não. Isaías dá mais atenção à mensagem, ao contexto, e então ele fala do chamado dele. Mas ele já tinha dito que era Uzias. Por que retornar a esse ponto? Porque ele está falando do chamado dele. Sim, é fato. Mas por que mencionar Uzias de novo? A gente já sabe, pelo capítulo 1, os primeiros versículos, que ele começou a profetizar quando Uzias era rei. E ele poderia ter dito isso de outra forma. Não está dito aí, nem no capítulo 1, nem no 6, que Uzias estava no fim do seu reinado. Não está dito isso. A gente sabe que foi no final do reinado, porque Isaías foi chamado no ano da morte, no último ano de vida de Uzias. Minha turma, quando a gente estava para se formar no JMC, naquele ano faleceu o reverendo Boanerges Ribeiro. E nós resolvemos homenagear a família e a memória do reverendo Boanerges, colocando o nome da nossa turma de Turma Boanerges Ribeiro. Então, eu sempre, como eu fui o orador da turma, eu comecei meu discurso dizendo que no ano da morte do Boanerges Ribeiro nós nos formamos. Porque essas coisas são marcos. Agora, só é um marco quando o nome indica alguma coisa. Quando essa pessoa teve alguma relevância. Uzias foi um rei ímpar, mas infelizmente morreu mal. Vamos dar uma olhada rapidamente nisso. Quem foi o rei Uzias? Eu preciso de ajuda. Vai todo mundo abrir agora a Bíblia em 2 Crônicas 26, mas eu vou lançar os versículos e vou pedir para que você se voluntarie para lê-los, para ir mais rápido, tá ok? Eu vou precisar que alguém leia do 6 ao 7. Alguém? Do 6 ao 7, obrigado. Eu vou precisar que alguém leia o 8.
Aí foi fácil, né? 9 a 10, aqui. 11 a 15. Obrigado. Eu preciso do 16, do 18. 18, obrigado. 19 e 21. Só mais um. Vou deixar aqui primeiras damas. Isso. Então, lembrando, é 2 Crônicas 26, versos 6 e 7, verso 8, 9 a 10, 11 a 15, 16, 18, 19 e 21. Isaías vai datar seu chamado porque Uzias foi um rei importante. Nós vamos dar uma olhada aí em quem ele foi. Vamos começar com esses trechos que eu separei. O primeiro deles são os versículos 6 e 7. Quem ficou para ler isso daí? Pode ler. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabuné e o de Asdod. E edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Uzias era um rei guerreiro. Quando você falava de rei guerreiro e de vencer os arqui-inimigos dos israelitas daquela época, que eram os filisteus, o que te vem à mente? O que isso te lembra? Davi, um rei que encarou os filisteus, não só venceu, derrubou o muro de Gate e ainda fundou uma cidade dentro dos limites da terra dos filisteus para dizer aqui quem manda sou eu. Isso era um marco fantástico. Isso significava que Uzias era um rei poderoso e que Deus estava abençoando. O cronista diz isso, Deus o ajudou grandemente. Então, se Uzias está vivo e Uzias está bem, nós iremos vencer. Era um rei que trazia tranquilidade, não só isso. O que o verso 8 diz? Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Ele não era só poderoso no duro, ele não era só no fato, ele também era um rei famoso. E não era uma fama qualquer, Uzias não era um popstar, ele ficou famoso por ser um rei não era forte nem fortinho, em extremo forte. Se você quisesse atualizar essa linguagem, uma verdadeira Bíblia na linguagem de hoje seria Uzias era imbatível. Uzias era imbatível. Ele não era um presidente brasileiro, ele era o rei Uzias. Mexe comigo não, meu rei é Uzias. Tem gente que ele deu um golpe tão duro nos filisteus que teve gente que já veio oferecendo o presente. Não é isso que diz o verso 8? Tem gente que já pediu arrego antes de brigar. Ele era em extremo forte. Olha que tempo de prosperidade que você tem aí. Verso 9 e 10 traz mais informação. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. E tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Ele era o Maluf unido ao ministro da Agricultura. Eu penso um homem que era próspero. Ele não era só um bom estrategista, ele não era só um bom general. Ele também era um bom administrador. E ele deu infraestrutura. Ele não é apenas alguém que está fazendo uma boa política externa, ele era bom para a política interna, ele estava reformando portas antigas, construindo portais novos, edificando torres e às vezes até ao invés de tirar do povo, tirando do bolso
para o benefício, porque tinha muito gado, porque tinha muitas vinhas, e ele não precisava do erário público para certas coisas, usava esse dinheiro de volta para o povo. Então o povo estava bem, na fita, fora, mas tinha conforto interno. Uzias era uma bênção. Era um amigo da agricultura, era um amigo da infraestrutura, era um general imbatível. Isaías lembrava muito o Messias. Prosperidade, segurança, cuidado. Era muito bom estar vivendo na época de Uzias. Vamos dar uma olhada agora nesse trechinho maior do 11 ao 15. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Manassés, oficial sob a direção de Adonias, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 207.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de injeção de homens peritos, destinadas para as torres e campos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Uzias patrocinou o canhão e a metralhadora. Não é isso que diz aí? Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele é o avô da metralhadora e do canhão. Mas, exceto a brincadeira, olha o que Uzias fez. Ele abençoou a polícia, ele abençoou o exército, ele abençoou a proteção. E ele não tinha só homens que eram bem pagos e estavam bem armados. Eles eram peritos, diz que eles eram destros. Não é que não tinha ninguém canhoto lá. A ideia era que esses homens eram fiéis a Uzias. Esses homens fariam tudo pelo rei. Diz a lenda que Alexandre o Grande, quando saiu numa guerra improvável, a lenda, não sei se isso é verdade não, mas é só para você ter uma ideia do que é ser fiel, que ele disse assim: eu vou sair à guerra e eu vou ganhar. E o general do exército inimigo teria dito: mas você tem metade do meu exército, você nunca vai ganhar de mim. Aí ele falou: só um minutinho, fulano, se apresente, corte a sua mão esquerda. E o cara puxou a espada e cortou. Vlau! Ele falou: eu tenho, cada um dos meus soldados está disposto a fazer isso por mim, obedecer uma ordem minha sem questionar. E os seus? Diz que o cara teria se rendido ali. Se é verdade ou não, a história é muito bacana. Eu acho que era esse tipo de gente que você tinha no exército de Uzias. Diz que eles eram homens fiéis, peritos, bem treinados, e que quando Uzias dava uma ordem, eles executavam com primor. Eles tinham boas armas, eles tinham bom treinamento. Você tem poucas descrições na Bíblia de um rei e de um reinado do tipo de Uzias. Está entendendo agora por que Isaías vai dizer no ano da morte do rei Uzias? Ele não precisa falar mais. É esse tipo de rei. Olha o verso 16. Mas, havendo-se já purificado, exaltou-se seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, Ei! meu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ei! Curva de sino, já ouviram falar? Curva de sino é um diagrama que mostra a ascensão e o cálculo da ascensão e da derrocada de qualquer coisa. Pessoas, reinos, ideias, empresas. Esse é o momento em que a curva começa a decair. Uzias, eu concordo, é difícil.
eu sempre tive um pouco de dó de Nabucodonosor. Porque um homem com aquele poder não ficar orgulhoso era um desafio, e sendo ímpio era impossível. Mas Uzias era crente, não devia. Mas diz o texto que não bastasse tudo isso, quis fazer o que não devia. Chega uma hora, e eu acho que isso sempre acontece muito no país, no nosso país, que quando você arruma muita fama por um troço, você acha que você pode fazer outros troços, não é? Você é muito famoso numa coisa, você é um bom apresentador, você é um bom ator, você é um bom showman. Aí você fala assim, olha, eu sei falar de política. Não, não sabe. Você continua bom naquele troço lá, concentra lá, ganha o Oscar, ganha o troféu imprensa, não se mete a falar do que você não sabe. E aí foi Uzias falar assim, gente, eu sou bom, eu sou poderoso, eu sou o máximo, e eu quero fazer um troço que eu nunca fiz, quero inovar. Eu quero oferecer incenso. Aí os sacerdotes disseram assim, mas olha só, vamos fazer uma coisa que não pode, vamos dividir. Rei para um lado, profeta para outro, sacerdote para outro, cada um na sua, mas com uma coisa em comum. Uzias falou, não, eu quero fazer uma coisa que é típica do sacerdote para ver como é que é. Aí ele fez e ficou leproso. Esse rei não era um homem que as pessoas falavam, vai lá um cara orgulhoso. Olha, ele é bom, mas ele é meio... Não, esse era um rei amado. As pessoas respeitavam Uzias, e quando ele disse, eu vou fazer incenso, eu vou prestar o incenso, eu vou fazer o trabalho do sacerdote, teve quem achou aquilo legal. E as pessoas pensaram, vai que dá certo, vai que ele é realmente como Davi e concentra em si os 3 ofícios. E ele resolveu fazer o que não devia e caiu leproso. Verso 18. Uzias foi duramente castigado por ter transgredido a lei. Ele devia saber e não devia ter feito, mas mesmo assim ele fez. Quando a gente desobedece os nossos pais, a gente tem que dar graças a Deus que a gente apanha dos pais. Porque apanhar de Deus é muito pior. E Uzias resolveu que era melhor apanhar de Deus do que obedecer à lei. Não deu certo. 19 a 21, o que a gente tem? Tá 21? Voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até que este se levasse e saiu, visto que o Senhor o feria. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morreu por seu leproso, numa casa separada, e foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Isaías começa o seu trabalho de profeta na época dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. É uma história muito bacana, a gente vai ficando empolgado à medida que a gente vai lendo a história de Uzias e de repente esse homem morre isolado. É um final de vida muito triste. Só que todo israelita sabe que é melhor um Uzias leproso
do que a incerteza de um filho infiel. Porque Uzias pode ter errado, mas enquanto ele estiver vivo, Deus manterá a sua promessa de bênção. Agora, e se o filho assumir e o filho não for fiel? Não sei. Então Isaías diz assim, volta lá para Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, o que estava acontecendo? Isaías se apresenta diante de Deus habitando em sua dor. Ele está desolado, ele vai para o templo, ele vai orar, não sei, o texto não é claro. O que a gente sabe é que Isaías perdeu o seu rei. E na cabeça de muita gente, mensagem para os dias de hoje, dá para pregar esse texto hoje, a gente deposita esperança demais no rei que a gente vê. E a gente aposta demais na prosperidade que ele pode trazer, na infraestrutura que ele pode proporcionar, no equilíbrio econômico que ele pode trazer, na prosperidade da agropecuária, na fortificação do exército. O que o Brasil quer, Israel tinha. E esse homem morreu. Esse homem era amado, esse homem era o rei. Só que olha como é que Isaías coloca o texto dele. No ano da morte do rei Uzias, todo mundo sabe qual é, todo mundo sabe quem foi, eu vi o Senhor. E ele vai usar uma palavra aí muito curiosa, porque se você olhar na sua Bíblia, Senhor não está escrito com todas as letras caixa alta, como normalmente você encontra nos textos que se referem à palavra Yahvé. Você está lendo ali só a palavra normal, o S maiúsculo e as demais minúsculas. Acertei? Se eu acertei é porque o texto talvez não esteja dizendo que ele viu o Deus da aliança. Agora, se você tivesse acesso ao original, você saberia que ele viu Adonai, o Senhor dos exércitos, o Deus que reina. Em outras palavras, Isaías está dizendo o seguinte: no ano que morreu o nosso rei, eu vi o rei verdadeiro. Como é que eu sei disso? Onde que ele está? Não, ele não está sentado no trono. Ele não está sentado no trono. Lê direito. No alto e sublime trono. Ele não é o rei que reina através de Uzias. Ele é o rei que reina sobre toda a terra. Como é que eu sei disso? Porque as abas, o templo e... Acabou, né? Toda a terra estava cheia da sua glória. No ano em que o grande rei morreu, eu vi o verdadeiro rei. O que está acontecendo? Como é que esse processo vai se dar? Vamos voltar para o que a gente já aprendeu? Nossa fé habita. Aonde a fé de Isaías estava habitando? Aonde a fé de Isaías estava habitando? No reinado de Uzias. No que ele podia ver, no que Uzias podia fazer. No ano da morte em que a minha fé habitava numa bolha de sabão e ela estourou, Deus aparece e diz: Isaías, quer habitar num rei? Habita em mim. Aí tá, e quem é o Senhor? Só um minutinho. Joga o manto e se assenta no trono. Isaías, as abas de suas vestes encheram o templo. A terra, é claro que Isaías não enxergou o planeta inteiro, mas Isaías entendeu. A terra inteira se encheu de sua glória. No ano que morreu o rei, Isaías viu o verdadeiro rei. Isaías se apresenta habitando em sua dor. E é assim que todo mundo se apresenta. É assim que as pessoas procuram por ajuda. É assim que você chega na igreja, habitando no seu problema.
habitando na sua própria dor, habitando na perspectiva pequena da sua fé, habitando nos seus próprios desejos, habitando em qualquer lugar que não seja Deus. E como é que Deus muda a habitação de Isaías? Com o conhecimento de Deus. Com o conhecimento de Deus. Isaías não tem noção de quem Deus é direito. Tanto que ele não identifica de bate-pronto que aquele é o Deus da aliança. Ele fala, eu vi um grande rei, cujo reinado se estendia por toda a terra, cuja majestade era maior do que a do rei Uzias, cujo poder era maior do que o rei Uzias. Mas esse rei tinha uma coisa que Uzias não tinha. O que era? Continua a leitura do texto. Lê o versículo seguinte aí, por gentileza. Vou mostrar o que eu quero que você leia. Achou aí? Pode ler. Não, um pouquinho antes. Lê o 2 e o 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele teve uma perspectiva correta de Deus. Conhecimento de Deus. Aquele conhecimento vai habitar em Isaías. E o que é conhecimento mesmo? Habitar no mesmo entendimento. Isaías tem uma ideia de Deus, aí Deus aparece e passa uma outra impressão, passa uma outra ideia. Esse Deus não é santo. Vocês já repararam algumas coisas? Esse bicho que só aparece aqui, que eu não sei o que é, a Bíblia chama eles de serafins. A gente não tem outra perspectiva disso. Eles cobriam o rosto, então não dá para saber qual é a cara deles. Eles cobriam os pés, dizem que é por sinal de vergonha, talvez. Alguma ideia de proteção tem aí. Eu tenho faniquito com o pé. Não gosto de dormir com o pé sujo, mas não é esse que você está pensando. Meu pé tem que estar cristalinamente limpo para eu dormir. Tem um negócio com o pé. Eu entendo o serafim. Se eu tivesse uma asa, eu cobriria os meus pés. E com 2 voava, já disseram que é porque eles estavam a serviço de Deus. Protegiam-se da glória, protegiam-se da vergonha e serviam ao Senhor. Eu não sei, eu só sei que esses serafins não estavam cantando um para o outro, nem dizendo para Isaías, mas clamavam, como se a única reação justa à percepção de quem Deus seja dizer Santo, Santo, Santo. Esse era o Deus que Isaías estava vendo. Estava vendo esse Deus. Ou seja, Deus muda a habitação de Isaías, dando uma perspectiva correta de quem ele é. Qual que é o nome que a gente dá para isso? Conhecimento de Deus. Isaías chega habitando na própria dor. Morreu o grande rei Uzias. Falou, Isaías, deixa eu te mostrar quem é grande de verdade. Pá! Uou! Ele é o Senhor. Ele manda, Ele é santo, e isso corrige a minha perspectiva de glória e graça. Eu achava que Uzias era glorioso e Israel desfrutava da graça. Sabe o que é graça? Graça é ver e não morrer, porque essa foi a reação dele. Graça é participar disso e não desmilinguir, não dissolver, não ser pulverizado. A perspectiva correta sobre Deus vê um Deus santo, e isso nos traz uma perspectiva correta da glória e da graça. Aí a pergunta que eu faço a vocês
glória de quem? Graça para quê? Podem, não é pregação não, é que eu fico empolgado quando eu falo de textos, pode interromper. Isso. Isso. É que uma é o nome, é o tetragrama sagrado, é o nome do Deus da aliança Yahvé. Deus tem vários nomes na Bíblia, e um deles é o Senhor dos Exércitos. Às vezes se usa Senhor dos Exércitos com o nome de Yahvé, às vezes não. Mas o nome Adonai é um nome que significa o Senhor soberano, ou aquele que governa, o que manda. Aquele que governa. Não, ele não está pensando nada ainda, ele está sendo corrigido. Lembra que ele começa habitando em Uzias. Porque ele falou sobre no ano da morte. Isso. E aí o que acontece? Ele vê... Tem a visão de Deus sentado no trono. Isso. Quem é que está sentado no trono? Adonai. Quem que reina? O trono está vazio. Uzias morreu. Ainda não. O trono está vazio. O reino está desgovernado. Estamos perdidos. E aí Deus mostra o que para Isaías? Nunca foi Uzias que governou. Sempre fui eu. Nunca foi. A prosperidade que vocês gozam nunca foi por causa de Uzias. Foi porque eu sou bom com o meu povo. Eu usava Uzias como meu instrumento, mas o rei verdadeiro sempre foi. A ideia é, eu enxerguei a verdade. Eu vi o que estava por detrás o tempo todo. E este que estava por detrás, curiosamente, não é o nome do Deus da aliança, é o nome do Deus que governa, da ideia de realeza, da ideia de governo, da ideia de soberania. Tranquilo? Vocês podem interromper, não é pregação, não. Não tem como falar de texto bíblico, expor texto bíblico sem ficar empolgado. Então, vocês podem interromper. Toda vez que esse texto de Isaías é abordado, a gente se perde na grandeza das imagens e acaba por perder de vista quem foi que Isaías viu. Quem foi que Isaías viu? E eu acho curioso que Isaías tenha usado todo esse jogo de palavras, porque essa informação é mais importante de como Isaías viu. E aqui me permitam corrigir a habitação de vocês. Porque nesse momento, curioso, né? Eu estava preparando isso aqui, eu falei para minha esposa, querida, você não sabe quem Isaías viu. Ela, já te ouvi pregar várias vezes, eu sei quem Isaías viu. Eu falei, não, eu voltei a estudar o texto e descobri quem Isaías viu. Eu juro para vocês que quando eu estava estudando Isaías 6 de novo, e eu vi quem Isaías viu, sem brincadeira, eu parei e abri a boca. Foi sem graça, porque eu estava sozinho, e eu virava para trás, não tinha ninguém. Aí eu falei, não, eu preciso compartilhar isso. Aí eu quero que vocês fiquem de boca aberta também. Eu já cantei a bola para minha esposa, mas ela viu o tucano e disse, esse bicho não existe. Então a minha ideia agora é mostrar para vocês o tucano. É verdade que Isaías viu o Deus Santíssimo, mas a glória revelada aqui é peculiar a uma das pessoas da Trindade a quem a gente conhece muito bem. Quem vocês acham que Isaías viu? Não. Abra sua Bíblia em Lucas 5. Isaías viu Jesus Cristo. É curioso como a gente não tem essa visão de Jesus. Que Ele é Adonai, sentado no alto e sublime trono, santo, santo, santo. A gente tem uma ideia que Jesus é mais fofinho, que Jesus é mais aqui conosco,
Emanuel, chega junto. Não é? Nessa visão que a gente tem, que tem um Deus Pai, santo, 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 lá em cima, sentado no trono, e Jesus é o próximo, é o acessível. Com ele dá para falar. Deus é santo. Ai, meu Deus, nem aguento. Mas Jesus dá. Oh, Jesus, toca aqui. E aí, não. Quem Isaías viu foi Jesus. E aí que eu disse, minha esposa falou, eu quero ver você provar. Só que eu não mostrei para ela Lucas. Eu fiquei, botando lenha na fogueira. Lucas 5, 1 a 8. Quem pode ler para nós aí? Pode ler. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genesaret. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Entrando ele nos 2 barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E, sentando-se, ensinava no barco as multidões. Vamos lembrar aqui que eles ainda não são brother, entendeu? Ainda não é o discípulo e tal, é o comecinho do evangelho. Pedro está ali acompanhando, está até fácil porque o barco está estacionado ali, está pertinho, não precisou andar nenhuma quadra, está curtindo Jesus. E Jesus, talvez porque o conhecesse, um pouco mais abusado, entra no barco e fala, você não dá um help para nós? Ele não falou assim, tá? Só para... O que você precisa? Preciso que você distancie um pouco o barco, eu pretendo usar, sabe aquelas explicações de pastor liberal? Vou usar o vento sobre a lâmina da água para aumentar a potência da voz, microfone de antigamente, parará, me ajuda aí, ajuda. Manobra o barco e ele começa a ensinar as multidões de uma certa distância da praia para usar o vento que vem do mar para potencializar a voz. Não era milagre, não tem nada demais aí, porque até Lucas passa meio en passant sobre isso, né? A gente não tem qual é a mensagem, a gente não tem a reação da multidão, porque o ponto é outro. Qual é o ponto? Quando acabou de falar, quer dizer, quanto tempo falou, o que ele falou, se o microfone funcionou, ninguém sabe. Quando acabou de falar, é aí que entra a história. Disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Não tem nada a ver com a mensagem, tá? Você me dá um help, dou e tal, não sei o que, acabou, obrigado, Deus, e a graça do Senhor Jesus, e o amor. Vai todo mundo embora, tá? Acabou o culto. Que a graça do Senhor, acabou, foi todo mundo embora, tá? Acabou. Aí ele vira para Pedro e fala, dá uma volta larga e joga a rede para a gente dar uma pescada aí. Ali você já tinha que começar a desconfiar. Porque a próxima pergunta é, como é que o senhor sabe que a gente não pegou nada? Mas você vê que Pedro faz por temor de homens. É curioso isso. Pedro fica com vergonha de dizer, desculpa, deixa eu explicar aqui para o senhor. Pescador, pregador. O senhor entende de Bíblia, eu entendo de peixe. E administrador, isso aí, vamos lá. É isso mesmo. Vamos traçar uma linha aqui. Eu entendo de negócios, eu entendo como gerir uma igreja, e o senhor entende de pregar. O senhor fica pregando aí, e eu fico pescando aqui. Olha o que Pedro responde. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda. Eu gosto dessa ela fez uma inflexão bacana, né? Mestre, tipo Judite, né? Mestre, pega leve. Eu gostei dessa inflexão, ficou bem a cara de Pedro. Mestre. Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu acho, particularmente, que isso é puro temor de homens, não é obediência, assim, não... Obediência, para que vocês que criam crianças, saibam que obediência é falar uma vez e a criança obedecer. Se isso é obediência, você acabou de descobrir que você não tem um filho obediente e que esse ser não existe. Obedecer é, faça e você diz, sim senhor,
Já aconteceu isso alguma vez? Não. Mas você vê o quê? A nossa criança, todas as crianças são como Pedro. Eu faço, mas sob protesto. Aqui dentro eu não estou jogando a rede. No meu coração eu não vou jogar a rede, porque o seu está errado. Sabe quando você faz para mostrar que o outro está errado? Eu vou explicar para o senhor como é que funciona. A essa hora do dia, depois de eu ter falado por 40 minutos, não tem peixe na água. Tem que pescar cedo, que está calmo, sereno e tranquilo. Que os peixes estão com fome. Essa é a hora certa de pescar. E na hora certa de pescar, eu pesquei. Não veio peixe. Mas para provar que o senhor está errado, não é? Não é essa sensação que o texto passa? Eu vou jogar, só para o senhor ver que eu entendo de peixe e o senhor entende de Levíticos, que ninguém lê. Tá bom? Fica assim. Tá? Só um minutinho. E aí o que aconteceu? Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vai, continua. Deu certo, de repente deu ruim. Eu fico imaginando Pedro, né? Que droga, não provei que ele estava errado. E aí o que aconteceu? Vendo isso, Simão, Qual é o verbo que ele usou aí? Você acha que essa é a associação? Calma lá. Calma lá. Eu só enxerguei essa associação depois, estou guardando um texto no bolso aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas antes. Mas vamos lá. O que é que Pedro fez? Ele viu. Viu o Senhor. Mas calma lá. Guarda essa informação. Vendo isso, ele prostrou-se. Continua. aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Vamos interromper aqui rapidamente? Guarda isso. Primeiro eu quero que você note uma coisa antes de eu prosseguir. Não é eu vou sair porque deu ruim para mim. Isso é Pedro antes da conversão. Se sou eu, ele não ia me ver. Eu ia puxar os peixes e mergulhar na água e ir nadando embora, de vergonha. Porque eu desafiei, eu fui mal educado, eu disse, eu vou mostrar para o senhor que não se pesca essa hora e que dá ruim. Saiu o peixe, eu te encontro na praia. Deixa eu passar o vermelhão do rosto, né, dar uma refrescada lá, depois de um tempinho, respiro. Aí quando Jesus volta, eu falo, você me perdoa, que deu ruim para mim. Não, ao invés dele sair correndo e falar, Senhor, pula do barco. Vai você nadando, não é isso, mas repara, retira-te de mim, eu não sou digno da sua presença. Guarda esse texto. Abra sua Bíblia agora, no Evangelho de João 12, versos 37 a 41. Daria para dizer que a santidade de Jesus é a mesma da que Isaías viu. Mas deixa eu provar para você que Isaías realmente estava vendo Jesus. João, capítulo 12, versos 37 a 41. O que diz aí? Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Vamos lá. Jesus tinha feito um milagre igual tinha feito para Pedro. Mas o povo parece que não viu. Então João vai explicar. Embora muitos milagres tenham sido feitos na presença deles, não creram nele. E para o evangelista João, isso lembrava alguma coisa. O quê? Pode continuar. Para se cumprir a palavra do profeta? É sério mesmo? Que palavra? Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor,
Pode continuar. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Deixa eu explicar uma coisa bacana para você interpretar a Bíblia. A Bíblia não é óbvia. Às vezes a Bíblia cita o final ou o começo de um texto para você fazer o restante da ligação. Esse trecho que João acabou de se referir como cumprimento da profecia, sabe onde esse trecho aparece? Isaías 6. Abre a sua Bíblia lá em Isaías 6. Confere se depois do verso 8 esse não é o desfecho. Termina aí de ler, por gentileza. Verso 9 em diante. Quem há de ir por nós? Isaías disse, envia-me a mim. Que maravilha. Aí Deus dá a missão. Qual é a missão? Verso 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. Olha, se entende com o coração. Pensava que com o coração a gente só amava, né? E se converta e seja salvo. Continua. Então, Que Isaías não gostou disso aí. Isaías não ficou de boas. Do tipo, manda eu, Deus. Então, é só sei lá pregar, ninguém vai se converter, você vai endurecer, vai dar tudo ruim, o povo não vai acreditar, você vai fazer, eles não vão ver, você vai explicar, eles não vão entender. Isaías fala, amém. Não, Isaías retruca. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. O Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o topo. Assim, a santa semente é o seu filho. Ok. Só para ilustrar, ninguém vai acreditar na pregação. Quem creu na pregação? Não creram. E várias vezes, em vários lugares, você tem uma representação, um cumprimento da profecia de Isaías. Para encerrar esse ciclo, abra sua Bíblia em Filipenses 2, 5 a 11. Aí eu vou fazer o caminho de volta. Vou voltar para Lucas e depois voltar para Isaías. Filipenses 2, 5 a 11. O que diz lá? Outra pessoa para ler para nós. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser metido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu gosto de uma expressão que o Dr. Eber usa. Jesus está nublando a sua glória com a sua humanidade, e de vez em quando nesgas da sua glória, nesgas do brilho da sua santidade escapam por entre as frestas. Aquele foi um momento. Jesus nem brilhou, Jesus nem queimou o ki e ficou amarelo, Jesus nem acendeu o cosmo, Jesus nem nada disso. Jesus só disse, joga a rede e puxa o peixe. Oi? Mas ainda assim foi possível ver. E a reação de Pedro, volta para Isaías, foi exatamente a mesma reação de Isaías. E qual foi a reação de Isaías? Ora, uma perspectiva correta sobre... Eu tinha que ter mostrado isso. Uma perspectiva correta sobre Deus corrige a imaginação que você tem a seu respeito.
Ou seja, você interpreta o mundo à sua volta e se interpreta também. E Isaías reconhece que ele se achava melhor do que era, mas isso só muda quando ele enxerga Deus. Qual é a reação de Isaías? Você está com a reação de Pedro na cabeça. Qual foi a reação de Pedro? Pedro disse: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Quando Isaías corrige a habitação da fé, o que ele diz a respeito dele? Não, primeiro ele tem a mesma reação de Pedro. Ai de mim, estou morrendo, estou perecendo. Por quê? Porque sou... Lê para mim aí. E habito. Ele entendeu, a minha habitação mudou. Eu habitava no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sou alguém santo no meio de gente que não presta. Eu sou mais uma maçã do cesto de maçãs podres. Eu tenho lábios impuros e gosto disso. Isaías está literalmente dizendo: eu falo palavrão igual a todo mundo. Minha boca é suja igual a todo mundo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual é o problema de ser pecador? Nenhum. Só tem problema quando do lado de você está quem? Jesus. Por quê? Por que Jesus do seu lado é um problema? Porque ele é santo. Então Deus fala assim: deixa eu mostrar para você a minha santidade. Pô! Falei, peraí, vamos fazer uma conta aqui. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vamos fazer uma conta aqui. Deus é santo, sua glória, essa luz só pode ser Jesus, não é isso que diz o profeta? Não é isso que diz no Salmo? Essa luz mostrou quem eu sou. Eu me imaginava melhor, eu me imaginava mais bonito, imaginação da esperança, eu me imaginava mais puro, mas eu não sou melhor. Isso corrigiu a maneira como eu me vejo. Eu sou igualzinho os demais. Essa conta não bate. Gente assim não pode ficar no mesmo barco de seres desse tipo. E foi isso que Pedro disse. Eu e você, no mesmo barco, não bate, a conta não fecha. Um de nós tem que sair daqui. Que seja o Senhor, porque eu sou pecador. Eu acho, agora corrigindo a sua interpretação, eu acho que Pedro disse: retira-te de mim porque sou pecador, que as pernas dele não... Eu até saía, Deus, mas não estou dando conta. Então, sai você, porque... tá. E aí o que você tem? Você tem Isaías dizendo a mesma coisa. Eu vi e estou vivo. Essa conta não bate. Lembra, pecadores nas mãos de um Deus irado? Se Deus é do jeito que o Senhor está falando e está irado do jeito que o Senhor está falando, para de pregar, senão o inferno come a gente. Porque pecadores não subsistem à presença de um Deus santo que esteja irado. Está entendendo agora como as peças se encaixam? E aí o que aconteceu? Continua a leitura. Quem estava lendo? Acabou minha água. Ai de mim, estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Não é isso? O que aconteceu depois? Não. Isaías 6. Isso. Obrigado. Já, deixa eu chegar aí agora. Vamos nos preparar. Ora, sendo-nos o orgulho a todos ingênito, ou seja, nasce com a gente o gene do orgulho, sempre a nós mesmos nos parecemos justos e íntegros e sábios e santos, a menos que
em virtude de provas evidentes, sejamos convencidos de nossa injustiça, indignidade, incipiência e depravação. Não somos, corrige na cabeça aí, porém assim convencidos, se atentamos apenas para nós mesmos. Lembra que eu falei, autoconhecimento não pode ser gerado a partir de você? Você só se conhece quando você atenta para o Senhor. Conhecimento de Deus gera verdadeiro autoconhecimento. Quando Isaías habitou pela fé em Deus, passou a se imaginar pela esperança de modo correto. Uma correta perspectiva de Deus corrige uma correta, ou dá a você uma correta perspectiva de si mesmo. Então, não somos, porém, assim convencidos se atentamos apenas para nós mesmos e não também para o Senhor, que é o único parâmetro pelo qual se deve aferir esse juízo. Ou seja, o segredo para a correção da habitação da fé e uma correta imaginação da esperança é uma personalidade teorreferente. A referência está fora de nós e é encontrada em Deus. João Calvino estava lá o tempo todo. A gente só está dizendo de outra forma a mesma coisa. Para chegarmos aqui, nós precisamos passar pela operação com novo amor. Eu não posso mudar para esse versículo que você leu ainda. O que a gente sabe é que Isaías mudou, vamos lá, mudou a habitação da fé, mudou a imaginação da esperança. O que está faltando? Operação do amor. A gente sabe que Isaías mudou a operação do amor porque ele deu um passo à frente e diz, manda eu. Cadê aquele homem que estava morrendo, dizendo, sai daqui, não presto, não posso estar aqui, não tenho condições de estar aqui. O que aconteceu? Deixa eu ver se essa é a imagem que eu quero. Ainda não. Deixa eu passar aqui. Ai, não está aqui. Falhou uma imagem, cadê? Não, está aqui, ó. Mostra para eles. Vamos lá. Aí. Muito bem. Não, volta. Vai. Aí. Para. Obrigado. Para que uma operação nova de amor acontecesse, Isaías precisava ser purificado. Essa nova habitação e essa nova imaginação tinham que fazer parte da fé e da esperança de Isaías. Qual era a esperança de alguém que, tendo lábios impuros, está na cara que está sendo chamado para ser o quê? Profeta. Ele não podia nem estar ali, que dirá sair falando. Aí, eis que, lê de novo o versículo. Então voou para mim dos serafins, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Você percebe que está certinha a imagem, né? Isso. Tenaz é aquele troço que você pega a brasa sem queimar a mão. Ele pegou a brasa, aquele alicate de pegar brasa, e com a brasa tocou minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Vocês me perdoem, essas são as únicas imagens sobre esse assunto que você acha na internet de graça e está toda errada. Repararam? Ah, que lindo, né? Eu gosto dessa imagem, Isaías fazendo o bico e Deus tocando os seus lábios. Não foi nada disso. Reparem que o expurgo do pecado foi dolorido. Deus pega, o serafim lá pega a brasa viva. Sabe o que é a brasa viva? Eu já peguei uma brasa viva, não sabia o que era, achava bonito, pequenininho, né, criança. Sabe o que é brasa viva? Fim de churrasco. Quando você vê aquela ponta laranja brilhando, tão bonitinha, né? Aí eu fiz igual faz para apagar a vela de aniversário. E a casa se encheu de fumaça. Deu ruim para os meus dedos. Sabe aonde foi parar aquele troço? No lábio.
Eu fico imaginando assim, isso aqui tirou sua iniquidade, né? Quando Isaías disse, eis e aqui vi a minha, eu acho, heresia minha, hein? Que Isaías falou assim, porque ele estava com a boca queimada. Brincadeira, não foi bem assim não. De alguma forma aquilo não estragou o bico de Isaías. E essa imagem não tem nada a ver. Graças a Deus. O propósito de Deus em tudo isto agora se torna claro. O Senhor pede alguém que Ele possa enviar a seu povo e Isaías se apresenta como voluntário. O que ele vira e ouvira e que a princípio o aterrorizara, o incita agora que ele foi purificado graciosamente a um entusiasmo santo pela obra de Deus. Heather Boss é um dos que comigo acreditam que Isaías viu o próprio Cristo pré-encarnado. Ele faz essa afirmativa clara, mostra esses textos e me convenceu. Isaías viu o mesmo tipo de ser que Pedro, que demonstra santidade, corrige a nossa ideia sobre ele, ao mesmo tempo que força a gente a habitar nessa fé, corrige a nossa maneira de nos ver, corrige a imaginação da nossa esperança, mas isso não nos trava, isso nos estimula, isso nos transforma, ou seja, isso faz com que a gente opere com um novo amor. Tanto que quando Deus fala, a quem há de ir por nós, a quem enviaremos, Isaías não pensa duas vezes. Se o Senhor quer alguém que te ame, manda eu. Se o Senhor quer alguém que opera com um amor, o Senhor, manda eu. Se o Senhor já me preservou, se eu já vi o que vi e não morri, é porque o Senhor me ama, é porque existe graça. Se existe graça, deixa eu falar dela, operando com novo amor. No final das contas, o que é que nós temos? Habitação da fé, imaginação da esperança e operação do amor. Em Isaías, você tem as três coisas funcionando e operando. Essa é uma nova maneira de você enxergar o texto de Isaías. Deus corrige a habitação da fé, Isaías habita em mim. Deus corrige a imaginação da esperança, passa a enxergar a vida do jeito certo. Tu é pecador, eu sou santo, mas eu santifico você. Sai para lá, mosca. E terceiro, você opera com novo amor, você sai a campo, você age, você atua sobre a realidade. A mensagem de Isaías não era uma mensagem fácil. Ele ia ter que falar e as pessoas não iam acreditar. O resultado final foi antecipado. Quanto mais você falar, mais o coração vai se endurecer. E Deus diz, essa é a missão. Horas, Isaías não podia operar por puro amor às almas. Não é isso que a gente diz? Missionário vai por amor às almas. Imagina, Isaías, vou te mandar como missionário. Você vai falar ao meu povo e eles não vão ouvir. Você vai explicar, eles não vão entender. Fala, Deus, eu amo tanto o meu povo, eu tenho tanto amor às almas, não dá para eu sair falando. E Deus fala assim, não, você opera com novo amor, faz por amor a mim. Faz só por amor a mim. Faz porque você me ama. Faz porque eu estou mandando. E a gente sabe que Isaías fez. A gente sabe que Isaías deu nomes esquisitos para os seus filhos. Lo-ami, não é Noemi. Lo-ami significa não meu povo. Imagina, quando ele chegava com um pequeno Lo-ami, ou não sei, Lo-ami é nome de homem ou de mulher? Quando ele chegava com um pequeno Lo-ami, o pessoal já sabia que vem bucha. Agora, nem dá para dizer um resto volverá em hebraico, é um nome que não faz muito sentido. Quando ele chegava com essas crianças, o rei já sabia, vem bucha. Vem coisa ruim. E os reis ouviam? Não. Não ouviam, não se convertiam. Tanto é que aconteceu o exílio. Mas o que é que você está vendo aqui? Tudo o que você ouviu até agora. Habitação pela fé, imaginação da esperança e operação do amor. Gente, eu obviamente fiz uma apresentação um pouco menor, porque a essa altura eu imagino que
agora sim que eu terminei, o que não foi explicado e você ainda tem dúvidas, você queira fazer pergunta. Mas eu imagino que essa seja a amarração. Vocês ouviram sobre essas coisas e essas coisas fazem sentido. Elas estão lá no texto, estão na Bíblia. Não se usa o nome. É claro que você não vai ler lá, e Deus corrigiu a habitação da fé. Não se usa esses nomes. Mas o conceito está lá. E isso é o que importa, o conceito está lá. Dito isso, alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de explorar. Eu sei que os irmãos já têm perguntado bastante e várias vezes, mas eu gostaria de abrir um espacinho um pouco maior para a gente gastar com dúvidas agora. No microfone. Eu não devia ter ficado falando até mais tarde ontem, né? Quem tinha dúvida ia hoje. ter dúvida hoje, verdade. Levanta a mão quem tiver dúvida, senão a gente vai fazer pergunta. Quer dizer, ele vai fazer pergunta. Diferente dos outros eu faço mesmo, né? Mas é para apreensão, né? Nada? Tá bom. Ou quase. Vamos lá. Sobre a imaginação da esperança. Para mim ficou claro a mudança onde estava a fé de Isaías antes, onde ela estava habitando, para onde ela passou, o amor. Agora a esperança não ficou claro para mim. Você pode repetir, por favor? Claro. Talvez você esteja pensando em esperança do jeito como o ocidental pensa. Esperança para o pensamento bíblico é a certeza daquilo que eu ainda não tenho, mas eu espero. Então, esperança é o ato de esperar pelo cumprimento de. A outra coisa, isso já corrige um pouco da nossa percepção de esperança. A outra coisa que a gente pensa é que quando alguém está imaginando pela esperança, a gente se enche de esperança. E não é isso. A gente deposita a esperança, ou seja, certeza e de espera, em certezas que não estão baseadas na Bíblia. Então a gente precisa corrigir isso. Isaías esperava a seu respeito coisas que não podiam vir dele. Ele esperava de Uzias coisas que não vinham de Uzias. Quando Deus se mostra, ele passa a interpretar o mundo, imaginação, e agora ele sabe de onde e de quem e quando ele espera. Então ele conclui, eu esperava de Uzias o que eu devia estar esperando de Deus. Eu esperava que eu fosse uma pessoa melhor, sou péssimo, não tem como ser pior do que isso. Eu esperava que pessoas que vissem a Deus morressem, estou vivo. A esperança de Isaías estava toda bagunçada. E agora ele esperava que pessoas se convertessem. Você percebe como a esperança dele está sempre... Quando a gente vem para pregar o Evangelho, a gente não quer que as pessoas se convertam? Vocês não gostam muito mais quando eu falo dos alunos que procuram a gente depois da aula e pedem para ser discipulado? Vocês não falam, glória a Deus, esse negócio de capelania funciona, não é? Eu posso te contar para cada um desses casos milhares dos que vão e nunca mais voltam. De uma turma de 30 alunos, mas se houver a conversão de um só justo, eu entendo isso. Mas você sabe o que eu queria, né? Você sabe qual era a minha esperança? Que quando eu chegasse na cosmovisão calvinista reformada, os alunos se ajoelhassem e dissessem, é isto, Senhor. E que nós terminássemos todos de mão dadas, orando, agradecendo. Essa é a minha esperança. Mas Deus corrige a nossa esperança por uma correta imaginação. A imagem que Deus passa de si, a imagem que Deus passa da realidade, essa imagem tem que ser a imaginação da nossa esperança. A gente faz imagens distintas. A gente reverte e inverte. A gente pega a imagem, picota, põe de cabeça para baixo e vê no negativo. E ainda quer montar o quadro do jeito original. Então, Isaías está tendo toda a sua percepção de esperança sendo remodelada por uma imagem correta de Deus, uma imagem correta dele, uma imagem correta da missão, uma imagem correta da situação.
esperava que o povo não se convertesse, né? E Deus corrigiu a imaginação da esperança dele quando o povo se converteu. E ele deu glórias a Deus, certo? É duro. Uma das coisas piores de você mexer na cabeça de alguém, não interessa em que circunstância seja, será sempre isso aqui. Essas são as 3 coisas mais difíceis de mudar no relacionamento. Quando a gente vai aconselhar alguém, quando a gente vai trabalhar com alguém, tirar a habitação de uma pessoa é difícil. É o lugar onde ela habita, é onde o coração dela mora. A percepção que ela tem do mundo, vocês chegaram aqui com uma percepção e estão saindo com outra. E estão ainda pensando, eu estou tentando formular uma pergunta porque é muita coisa diferente do que eu imaginava. Você chegou aqui, por exemplo, achando que Isaías viu Deus Pai. De repente você fala, não, meu Deus do céu, era Jesus Cristo pré-encarnado. E continuava sendo meu Deus do céu. Não deixou de ser o Deus do céu. De repente você tem uma nova imagem de Jesus, um Deus tão santo, cuja presença põe medo, o mesmo medo que Isaías sentiu, que Pedro passou. É difícil corrigir a imaginação da esperança. Agora Deus vai e fala assim, vai lá, ama o próximo como eu te amei. Ai, Deus, facilita para nós aí. Não tem como, operar com novo amor é muito difícil. Não por amor à pessoa, mas fundamentalmente por amor a Deus que me faz amar o outro. Operar com novo amor é muito difícil. Então, essas 3 coisas, em conjunto, são as partes mais difíceis. Resolvido isso, só falta objetivo, estratégia e desejo, que também é difícil. É por isso que Deus não pede para mudar passo a passo. Deus muda o todo. Deus nunca muda só um, só outro. Deus tira o coração de carne, de pedra, e dá um coração novo. Aí você consegue fazer tudo. É possível, mas só regenerado consegue. Só para